Parabéns, mãe. Agora você mora na propriedade do meu marido. Se tentar bancar a espertinha, vai parar na rua. As palavras da minha própria filha, Sarah, ecoavam incessantemente nos meus ouvidos enquanto minhas mãos tremiam ao segurar a escritura do imóvel. A propriedade de $2 milhões que meu pai me deixará como herança estava registrada em nome de Julian, meu genro. Meu genro, aquele homem que entrará em minha casa com sorrisos e palavras doces, agora me olhava com desprezo da poltrona que antes pertencia ao meu falecido marido. Rindo com aquela risada cruel que eu nunca ouvira antes, acrescentou: "Você não manda mais em nada. Vai nos servir." Mas naquele momento, enquanto eu sentia o mundo desmoronar sob meus pés, algo dentro de mim se recusou a se quebrar completamente. Eles não sabiam que quem ri por último ri melhor. E eu, Eleanor, 65 anos, viúva e aparentemente derrotada, tinha um plano que eles nem sequer podiam imaginar. Tudo começou há 6 meses, quando meu pai faleceu. Ele era um homem trabalhador que construiu esta propriedade com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sacrifício após sacrifício. Eu cuidei dele durante seus últimos anos, enquanto a doença o consumia lentamente. Todas as manhãs eu acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã dele exatamente do jeito que ele gostava: torradas com manteiga, café preto sem açúcar e frutas frescas. Eu me sentava ao lado dele enquanto ele comia, observando como suas mãos enrugadas tremiam ao segurar a xícara. Meu pai costumava me dizer: "Eleanor, esta terra é sua. Cuide dela como eu cuidei. Nunca deixe ninguém tirá-la de você." Eu assentia com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, prometendo a ele que cuidaria. Jamais imaginei que essa promessa se tornaria a batalha mais difícil da minha vida. Após o funeral, tudo pareceu acontecer rápido demais. Os advogados, os papéis, as assinaturas intermináveis. Eu estava imerso na dor, mal conseguindo pensar com clareza. Sarah, minha única filha, esteve ao meu lado durante aqueles dias, ou pelo menos era o que eu pensava. Ela me abraçou, disse que tudo ficaria bem e que me ajudaria com todos os trâmites. Julian, seu marido, também me apoiou muito. Ele se ofereceu para me levar aos órgãos governamentais, me ajudar a organizar os documentos e lidar com a papelada que eu não entendia bem. Eu confiei nelas. Confiei nelas porque eram minha família. Porque eu pensava que o amor de uma filha por sua mãe era inabalável. Como eu estava enganada. A propriedade era belíssima. Tinha 25 acres de terra fértil, uma casa principal com 6 quartos grandes, estábulos, jardins que meu pai cultivara com devoção e uma vista espetacular das montanhas. Foi avaliada em $2 milhões, segundo a avaliação oficial. Mas para mim, não tinha preço. Era meu lar, minha história, meu legado. Quando Sarah sugeriu que ela e Julian viessem morar comigo, senti como se fosse uma bênção. Eu morava sozinha desde que meu marido faleceu, 3 anos atrás, e a solidão pesava sobre meus ombros como um fardo invisível. Ter minha filha por perto, ouvir risadas pela casa, preparar refeições para mais de uma pessoa me encheu de alegria. Aceitei sem hesitar. Preparei o quarto maior para eles, enchi o armário com lençóis novos e coloquei flores frescas na mesa de cabeceira. Queria que se sentissem acolhidos, que soubessem que esta casa também era deles. Os primeiros meses foram agradáveis. Julia acordava cedo, ajudava com pequenos reparos na propriedade, consertava as cercas, pintava as paredes externas e podava as árvores. Eu pensava: minha filha tem muita sorte de ter um marido tão trabalhador e atencioso. Sarah cozinhava comigo à tarde e juntas preparávamos as receitas que minha mãe me ensinara. Conversávamos sobre tudo, sobre os planos de terem filhos um dia, sobre lembranças de quando ela era pequena, sobre o orgulho que o avô dela sentiria ao vê-la tão feliz. Eu me sentia completa novamente. A tristeza pela morte do meu pai ainda estava lá, adormecida, mas ter minha família por perto a tornava mais suportável. Julian começou a dar sugestões sobre a administração da propriedade. Ele disse que eu não deveria me preocupar tanto com os impostos, a manutenção, as questões legais, que ele poderia cuidar de tudo isso para que eu pudesse descansar e aproveitar meus anos dourados. "Soa bem quando você coloca dessa forma", ele me disse certa tarde enquanto tomávamos limonada na varanda. "Você trabalhou duro o suficiente a vida toda. Agora você merece descansar. Deixe que eu cuide dos detalhes chatos." Olhei para ele com gratidão, pensando que ele era um genro atencioso, um homem que realmente se importava com o meu bem-estar. Assinei a procuração que ele pediu, autorizando-o a fazer recados em meu nome, pagar contas, gerenciar documentos, tudo sob a supervisão e aprovação de Sarah, que me garantiu que era o melhor a fazer,
que dessa forma eu não precisaria ir a escritórios e perder tempo em filas intermináveis. Mas havia sinais, pequenos sinais que ignorei porque não queria ver a verdade. Julian começou a falar com um tom diferente quando se referia à propriedade. Ele dizia nossa fazenda em vez de sua fazenda. Tomava decisões sem me consultar. Vendeu 3 vacas que meu pai havia criado com tanto carinho, contratou novos funcionários e demitiu Edward, o zelador que estava conosco há 20 anos. Quando perguntei por que ele tinha feito aquilo sem me avisar, ele respondeu com um sorriso tenso: é que o Edward é muito velho. Eleanor, precisamos de pessoas mais jovens e eficientes. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Seu tom não permitia a resposta, e eu me calei, sentindo um desconforto que não consegui definir naquele momento. Sarah também mudou. Tornou-se distante, menos carinhosa. Não cozinhávamos mais juntas. Passava horas trancada no quarto ou saía com Julian sem me dizer para onde iam. Quando eu tentava conversar com ela, respondia com monossílabos apressadamente, como se a minha presença a incomodasse. Mãe, não comece. Ela dizia quando eu perguntava se estava tudo bem. Estou ocupada. E eu engolia as palavras, a confusão, a tristeza de sentir que estava perdendo minha filha sem entender o porquê. Então chegou aquele dia, o dia em que meu mundo desmoronou completamente. Julia entrou na sala de estar com um envelope pardo na mão. Sua expressão era séria, quase solene. Eleanor, preciso que você veja isto, disse ele, entregando-me o envelope. Abriu com as mãos trêmulas. Dentro estavam os documentos da escritura do imóvel. Li-os 1, 2, 3 vezes, sem conseguir acreditar. A propriedade, minha propriedade, a terra que meu pai me deixou, estava registrada em nome de Julian Reis. Meu nome não constava em lugar nenhum. Isso deve ser um engano, eu disse, com a voz embargada. Tem que ser um engano, Julian. Ele me olhou com um sorriso frio, um sorriso que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Não é engano, Eleanor. A propriedade agora é minha. Você assinou tudo o que era necessário meses atrás. Lembra-se das procurações, das autorizações? Pois bem, eu me certifiquei de que tudo estivesse legalmente em meu nome. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Isso não pode ser real, sussurrei, examinando os documentos repetidamente, procurando qualquer sinal de que aquilo era um pesadelo do qual eu logo acordaria. Mas não era um sonho. Os selos oficiais, as assinaturas, os carimbos. Tudo era autêntico. Julian, como você pôde fazer isso? Gaguejei, sentindo lágrimas começarem a rolar pelo meu rosto. Ele deu de ombros com indiferença, como se estivéssemos falando do tempo. Foi fácil, Eleanor. Muito fácil. Você confiou em mim. Assinou tudo que eu lhe apresentei sem ler, sem perguntar. Uma velha ingênua. É isso que você é. Suas palavras me atingiram como tapas. Velha ingênua. Repeti essas palavras em minha mente, sentindo-as perfurar meu peito como facas afiadas. Sarah, gritei, chamando minha filha desesperadamente. Sarah, por favor, vem aqui. Ela apareceu na porta, com os braços cruzados e uma expressão fria no rosto. Mãe, nós já sabemos que você descobriu, disse ela num tom que eu nunca tinha ouvido. Então, poupe-nos do drama. Olhei para ela sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Você sabia? Perguntei com a voz trêmula. Você sabia o que ele estava fazendo? Ela assentiu com um sorriso zombeteiro. Claro que eu sabia, mãe. Foi ideia minha desde o início. Você acha que Julian casou comigo por amor? Por favor, ele casou comigo para ficar com você e com esta propriedade. E eu aceitei porque estou cansada de viver de migalhas, esperando você morrer para eu herdar alguma coisa. Então decidimos acelerar as coisas. As palavras da minha filha me destruíram mais do que qualquer outra coisa. Senti como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Sarah, como você pode dizer isso? Murmurei. Eu te dei tudo. Eu sempre te amei. Eu cuidei de você. Ela soltou uma risada amarga. Me deu tudo? Mãe, você me deu uma vida medíocre nesta fazenda esquecida. Enquanto meus amigos viajavam pela Europa, eu ficava presa aqui alimentando galinhas. Enquanto eles tinham roupas de grife, eu usava vestidos velhos que você mesma costurava. Você sempre foi pão dura, sempre economizando cada centavo. Economizando para quê? Para morrer e me deixar as sobras? Pois bem, chega. Agora Julian e eu estamos no comando, e você vai fazer exatamente o que mandarmos. Julian caminhou em minha direção com passos lentos e calculados. Inclinou-se até que seu rosto estivesse na mesma altura que o meu e disse com uma voz gélida: escute bem, Eleanor. De agora em diante, as coisas vão mudar. Esta é a minha propriedade, a minha casa. Você mora aqui por minha generosidade.
E se quiser manter um teto sobre a sua cabeça, seguirá as minhas regras. Você vai cozinhar, vai limpar, vai lavar as nossas roupas, vai nos servir como a empregada que agora você é. E se tentar bancar a esperta, se tentar ir à polícia ou pedir ajuda, eu juro que a jogarei na rua sem nada. Vamos ver quanto tempo você aguenta lá fora, na sua idade, sem dinheiro, sem família. Ninguém vai acreditar em você, ninguém vai ajudá-la. Os documentos estão em ordem, tudo é legal. Então acostume-se com a sua nova vida. Fiquei ali paralisada, sem conseguir falar. Olhei para Sarah, procurando qualquer vestígio da doce menina que eu havia criado, da filha que me abraçava quando tinha pesadelos, da jovem que me dizia o quanto me amava. Mas aquela pessoa havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma mulher que me olhava com frieza, com ressentimento, com um desprezo que me gelou o sangue. Julian deu um passo para trás e apontou para a cozinha. Agora vá fazer o jantar. Queremos frango assado com batatas e que esteja pronto em 1 hora. Ande logo. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar de pé, mas obedeci. Caminhei até a cozinha, sentindo os olhares deles fixos em minhas costas, sentindo minha dignidade desmoronar a cada passo. Naquela noite, enquanto eu cozinhava, lágrimas caíram na tábua de cortar, misturando-se aos legumes que eu estava picando. Minhas mãos se moviam no piloto automático, descascando batatas, temperando o frango, ligando o forno. Mas minha mente estava em outro lugar, lembrando dos sacrifícios que eu havia feito por Sarah. Lembrei-me das noites em claro quando ela era bebê, chorando de febre. Das vezes em que deixei de comer para que ela tivesse o suficiente. Dos trabalhos extras que fiz limpando casas de outras pessoas, costurando roupas, lavando pisos para pagar a escola, os livros, os uniformes dela. Tudo isso para quê? Para que agora ela me olhasse como se eu fosse lixo. Servi o jantar na mesa da sala de jantar. Julian e Sarah sentaram-se como reis enquanto eu ficava de pé ao lado, aguardando os pedidos. A comida está fria, disse Julian após dar uma mordida. Leve de volta, esquente direito e me traga uma cerveja. Obedeci sem dizer uma palavra. Peguei o prato dele, voltei para a cozinha, esquentei-o no forno e servi-lhe a cerveja. Quando voltei, Sarah me olhou irritada. Mãe, você está parada aí parecendo uma estátua. Vá para a cozinha e coma lá. Não queremos ficar olhando para você enquanto comemos. Recuei, sentindo algo dentro de mim se romper definitivamente. Os dias seguintes foram um inferno. Julian me acordava às 5 da manhã, batendo na porta do meu quarto. Levanta, preguiçoso, ele gritava. Tem muita coisa para fazer. Eu me levantava com o corpo dolorido, as articulações rígidas e os ossos cansados. Aos 65 anos, cada movimento era um esforço. Mas eu não tinha escolha. Limpei a casa inteira, passei pano no chão, tirei o pó dos móveis, lavei os banheiros. Depois preparava o café da manhã deles. Ovos mexidos, torradas, suco de laranja fresco, café. Eles comiam sem nem olhar para mim, sem um obrigado, sem um gesto de reconhecimento. Eu comia as sobras na cozinha, em pé ao lado da pia. Sarah tinha se tornado ainda mais cruel que Julian. Ela me dava ordens constantemente. Lave minhas roupas, passe meus vestidos, limpe meu quarto, organize meu armário. E quero tudo impecável, mãe, porque se eu encontrar um único erro, você vai fazer tudo de novo. Às vezes eu tentava conversar com ela, lembrá-la dos bons momentos que tínhamos compartilhado. Sarah, minha filha, por favor, eu dizia com voz suplicante. Podemos conversar. Podemos resolver isso. Ela me interrompeu imediatamente. Não temos nada para conversar. Você não é mais minha mãe. Você é minha empregada, então calhe a boca e faça seu trabalho. Certa tarde, enquanto eu lavava roupa no pátio, ouvi Julian ao telefone. Ele estava na varanda fumando um cigarro e não percebeu que eu podia ouvi-lo. Sim, tudo correu perfeitamente, disse ele com um tom satisfeito. A velha caiu direitinho na conversa. Agora a propriedade é minha e posso fazer o que quiser com ela. Estou pensando em vender alguns hectares. Tenho um comprador interessado oferecendo $300 mil. Imagine só. Dinheiro fácil. E o melhor de tudo é que é completamente legal. Ele fez uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Depois riu. Não, ela não vai fazer nada. Eu a ameacei. Ela sabe que se abrir a boca, eu a expulso daqui. Além disso, quem vai acreditar nela? Ela é uma velha sem instrução, sem recursos. Ninguém vai dar ouvidos a ela. Senti a raiva começar a ferver dentro de mim. Raiva contra Julian, contra Sarah, contra mim mesma por ser tão cega, tão confiante. Mas, junto com a raiva, senti outra coisa. Determinação. Eu não ia ficar parada vendo eles destruírem o legado do meu pai. Eu não ia deixar que me tratassem como lixo. Eu precisava encontrar um jeito de recuperar o que era meu.
mas eu tinha que ser inteligente. Se eu agisse por impulso, se eu demonstrasse resistência aberta, Julian cumpriria sua ameaça. Eu precisava de um plano. Precisava de ajuda e sabia exatamente a quem recorrer. Naquela noite, depois que Julian e Sarah foram dormir, fiquei acordada no meu pequeno quarto. Eu havia sido relegada à lavanderia, um espaço minúsculo com uma cama estreita, um criado mudo velho e uma pequena janela que mal deixava entrar luz. Pensei em Gregory, o advogado do meu pai. Ele estivera no funeral, me dera as condolências e me dissera que se algum dia eu precisasse de ajuda jurídica, não hesitaria em procurá-lo. Na época não achei que precisaria dele. Agora ele era minha única esperança. O problema era como contatar Gregory sem que Julian e Sarah descobrissem. Eles controlavam tudo. Tinham confiscado meu celular no segundo dia após a revelação. Você não precisa falar com ninguém, disse Julian, arrancando-o das minhas mãos. Eu não podia sair da propriedade sem permissão. As chaves do portão principal estavam sempre com Julian. Eu me sentia como uma prisioneira na minha própria casa, a terra onde nasci, onde cresci, onde pensei que passaria meus últimos anos em paz. Mas eu não ia desistir. Eu não podia desistir. Durante o dia, fingia submissão. Cumpria todas as tarefas que me atribuíam sem protestar, sem levantar os olhos. Cozinhava, limpava, lavava, passava roupa. Mordia a língua quando Julian me insultava. Quando Sarah me tratava com desprezo, engolia meu orgulho, minha dor, minha humilhação. Mas à noite, enquanto eles dormiam, eu pensava e eu planejava. Observava cada detalhe da rotina deles. Julian saía todas as terças e quintas à tarde, dizendo que tinha reuniões de negócios. Às quartas, Sarah ia ao salão de beleza na cidade. Passava horas lá fazendo as unhas, o cabelo, tratamentos faciais. Ela estava gastando dinheiro que eu havia economizado com tanto sacrifício, e agora o esbanjava sem pensar duas vezes. Certa manhã, enquanto limpava o escritório que Julian havia montado no que antes era o escritório do meu pai, encontrei algo. Entre os papéis desarrumados sobre a mesa, havia um envelope aberto. Olhei para a porta, certificando-me de que ninguém estava vindo. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope e li o seu conteúdo. Era uma carta de um banco confirmando a abertura de uma linha de crédito de $500 mil, usando o patrimônio como garantia. $500 mil. Julian estava endividando meu imóvel. Se ele não pagasse essa dívida, o banco poderia executar a hipoteca e tomar tudo. O pânico me invadiu, mas eu o controlei rapidamente. Peguei meu celular antigo, que estava escondido debaixo do colchão. Eu havia encontrado uma noite enquanto eles dormiam profundamente e fotografei todos os documentos que consegui achar. A carta do banco, contratos, faturas, tudo que parecia importante. Naquela tarde, Sarah anunciou que ia à cidade. Preciso comprar roupas novas, disse ela, olhando-se no espelho da sala de estar. Não gosto mais deste vestido bege. Quero algo mais elegante, mais caro. Julian deu-lhe um cartão de crédito. Compre o que quiser, meu amor, disse ele, beijando-lhe a testa. Agora podemos nos dar a esses luxos. Eu as observei da cozinha, fingindo estar ocupada lavando a louça do café da manhã. Sarah saiu no carro que costumava ser meu, um carro que meu marido me dera anos atrás. Agora ela o usava como se sempre tivesse sido dela. Assim que Sarah saiu, Julia me ligou. Eleanor, vem aqui. Fui até a sala de estar, onde ele estava deitado no sofá assistindo televisão com uma cerveja na mão. Vou sair em 1 hora, disse ele sem olhar para mim. Quero que você faça enchiladas para o jantar e que estejam prontas quando eu voltar. Sem desculpas. Assenti com a cabeça em silêncio. Ele se levantou, foi para o quarto e ouviu o som do chuveiro. Essa era a minha oportunidade. Eu tinha 1 hora, talvez um pouco mais. Corri para o meu quarto, peguei o telefone e procurei o número de Gregory. Eu o tinha salvo meses atrás na minha antiga agenda. Desquei com os dedos trêmulos. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Por favor, atenda, sussurrei. Por favor. Olá. Uma voz calma e profunda finalmente respondeu. Gregory, sou eu, Eleanor, disse eu, quase sem fôlego. A filha de Arthur. Houve um breve silêncio. Eleanor, que surpresa, disse ele em tom amigável. Como você está? Não estou bem, Gregory, respondi, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Preciso da sua ajuda. Urgentemente. Algo na minha voz deve tê-lo alertado, porque o tom dele mudou imediatamente. O que aconteceu? Conte-me. Expliquei tudo o mais rápido que pude. Contei a ele sobre Julian, sobre os documentos falsificados, sobre como a propriedade agora estava registrada em nome dele, sobre as ameaças, sobre como eles estavam me mantendo praticamente prisioneira. Gregory ouviu em silêncio, interrompendo apenas ocasionalmente para fazer uma pergunta específica.
Quando terminei, ele suspirou profundamente. Eleanor, isto é muito sério, disse ele. Trata-se de fraude, apropriação indébita e possivelmente falsificação de documentos. Preciso ver todos os documentos que você conseguir. Preciso de provas. Eu disse a ele que havia tirado fotos de alguns documentos. Perfeito, disse ele. Me envie agora mesmo e me escute, Eleanor. Não demonstre que suspeita de nada. Continue agindo como tem agido, submissa, obediente. É importante que eles não saibam que você está buscando ajuda. Enquanto isso, vou investigar. Vou consultar os registros públicos. Vou ver o que podemos fazer legalmente. Mas preciso de tempo. Você pode esperar mais um pouco? Assegurei-lhe que podia, que faria o que fosse preciso. Obrigada, Gregory, eu disse, com a voz embargada. Obrigada por acreditar em mim. Eu sempre acreditei em você, Eleanor, respondeu ele. Seu pai era meu melhor amigo, e eu sei que você é uma mulher honrada. Vamos resolver isso. Eu prometo. Desliguei o telefone bem a tempo. Ouvi os passos de Julian descendo as escadas. Rapidamente escondi o telefone debaixo do colchão e saí do quarto, tentando controlar a respiração acelerada e o coração que batia forte como um tambor. Julian passou por mim sem dizer uma palavra, pegou as chaves da sua caminhonete e foi embora. Ouvi o motor ligar, o som dos pneus na estrada de cascalho. Só então me permiti respirar aliviado. Eu havia dado o primeiro passo. Agora eu só precisava continuar com cuidado e inteligência. Os dias seguintes foram os mais difíceis. Tive que agir como se nada tivesse mudado. Servir o café da manhã, o almoço e o jantar. Limpar cada canto da casa, suportar os insultos, as humilhações, os olhares de desprezo. Mas agora havia algo diferente dentro de mim. Eu tinha esperança. Sabia que Gregory estava trabalhando no meu caso, que eu não estava completamente sozinha. Isso me deu forças para continuar. Julian começou a receber visitas, homens de terno que chegavam em carros de luxo. Eles se trancavam no escritório por horas, discutindo em voz baixa. Eu servia café a eles, permanecia em silêncio, tentando ouvir fragmentos da conversa. Certa tarde, ouvi algo que me arrepiou. Estamos falando de 1.200.000 por toda a propriedade, disse um dos homens. É uma oferta justa considerando o mercado atual. Julian respondeu. Preciso pensar sobre isso. É uma decisão importante. Ele queria vender toda a propriedade. Queria se livrar de todo o legado do meu pai, das minhas memórias, da minha história, e embolsar o dinheiro. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei me revirando na cama, angustiada, me perguntando se Gregory conseguiria fazer alguma coisa a tempo. No dia seguinte, aproveitei um momento em que Sarah saiu para passear pelos jardins para ligar para ele novamente. Gregory atendeu imediatamente. Eleanor, que bom que você ligou. Tenho novidades. Meu coração acelerou. O que você descobriu? Perguntei. Estive analisando tudo, disse ele em tom sério, e de fato há sérias irregularidades nos documentos. As assinaturas em algumas das procurações não correspondem exatamente à sua assinatura registrada. Além disso, descobri que Julian tem antecedentes criminais. Esta não é a primeira vez que ele faz algo assim. Há 5 anos, ele se envolveu em um caso semelhante em outro estado. Casou-se com uma viúva, tomou posse de seus bens e desapareceu. O caso nunca foi a julgamento porque a mulher retirou a queixa por medo. Mas tudo está documentado. Senti uma mistura de alívio e horror. Alívio porque havia provas que poderiam me ajudar. Horror porque percebi que Julian era um criminoso profissional, um predador que se aproveitava de mulheres vulneráveis, e que minha própria filha era sua cúmplice. O que podemos fazer? Perguntei. Gregory fez uma pausa. Vamos apresentar uma queixa formal por fraude, disse ele. Vamos solicitar o bloqueio dos bens da propriedade para impedi-lo de vendê-la. E vamos pedir uma investigação completa sobre como essas transferências foram feitas. Mas Eleanor, preciso de mais provas. Preciso de gravações de Julian admitindo o que fez. Preciso de qualquer coisa que mostre que ele a ameaçou, que a coagiu. Você pode me fornecer isso? Eu disse que sim. Que daria um jeito. Obter essas gravações foi arriscado, mas eu não tinha escolha. Usei meu celular antigo, que guardava no bolso do avental, e ativava o gravador sempre que Julian ou Sarah falavam comigo. Gravei seus insultos, suas ameaças, suas conversas em que discutiam abertamente a venda da propriedade. Certa noite, Julian estava particularmente bêbado. Ele havia passado a tarde inteira bebendo uísque. Ele me chamou para a sala de estar. Vem aqui, sua velha inútil. Gritou ele. Aproximei-me com o gravador ligado, escondido no meu bolso. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Disse ele rindo. Você é tão estúpida. Assinou sua própria sentença de morte.
Achou que eu a amava, que amava sua filha. Por favor, Sara é apenas um meio para um fim. E você era a galinha dos ovos de ouro. Bem, era. Agora você é só um fardo. Registrei cada palavra. Sua confissão embriagada, seu riso desdenhoso, a maneira como admitiu sem vergonha que tudo tinha sido um plano desde o início. Quando terminou de falar, ordenou-me que lhe servisse mais uísque. Obedeci com as mãos trêmulas, trazendo-lhe a garrafa e um copo limpo. Ele nem sequer olhou para mim. Simplesmente pegou a garrafa e continuou a beber enquanto assistia à televisão. Voltei para a cozinha com o coração batendo tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Verifiquei a gravação. Estava perfeita, clara, nítida e incriminadora. Naquela mesma noite, enviei para Gregory junto com todos os outros que havia coletado nos últimos dias. Gregory me ligou cedo na manhã seguinte, enquanto Julian ainda estava dormindo para se recuperar da bebedeira da noite anterior. Eleanor, isto é ouro puro, disse ele, com a voz embargada pela empolgação. Com essas gravações temos provas suficientes para apresentar queixa-crime. Vou entrar em contato com o Ministério Público hoje mesmo, mas preciso que você esteja preparada. Quando registrarmos a denúncia, tudo vai acontecer muito rápido. Provavelmente haverá um mandado de prisão. Julian vai saber que foi você quem o denunciou. Você tem um lugar seguro para ficar? Eu disse a ele que não tinha mais ninguém. Minha única família era Sara e ela havia me traído. Gregory pensou por um instante. Certo, disse ele. Vou providenciar. Tenho uma cabana fora da cidade. Ninguém a usa. Você pode ficar lá enquanto tudo isso se resolve. Mas primeiro, preciso que você saia daquela casa sem levantar suspeitas. Consegue fazer isso? Passei o dia inteiro pensando em como escapar. Julian e Sara me vigiavam o tempo todo. Eu não podia simplesmente pegar minhas coisas e ir embora. Precisava de uma desculpa, uma oportunidade. Essa oportunidade surgiu 2 dias depois. Sara anunciou no café da manhã que ela e Julian iriam à cidade para se encontrar com os potenciais compradores da propriedade. Vamos ficar fora o dia todo, disse ela, passando geleia na torrada. Podemos até passar a noite lá se as negociações se prolongarem. Fique aqui e certifique-se de que tudo esteja limpo quando voltarmos e nem pense em ir embora. Meu coração disparou. Essa era a minha chance. Naquela manhã, eu os vi partir. Julian dirigindo seu caminhão, Sara ao lado dele, vestida com um vestido cor marfim que provavelmente custou centenas de dólares. Assim que eles desapareceram na estrada de terra, corri para o meu quarto. Peguei uma mala pequena e arrumei apenas o essencial, algumas roupas, documentos pessoais, as poucas fotografias que eu tinha do meu pai, do meu falecido marido e da Sara quando criança. Não podia levar muita coisa. Liguei para Gregory. Eles foram embora, disse eu sem fôlego. Estou pronta. Perfeito, respondeu ele. Estou a caminho. Chego em 30 minutos. Aguarde perto do portão principal. Aqueles 30 minutos pareceram uma eternidade. Eu andava de um lado para o outro, olhando pela janela a cada poucos segundos, apavorada com a possibilidade de Julian voltar, de ter esquecido alguma coisa, de descobrir meu plano. Mas ele não apareceu. Finalmente, vi o carro de Gregory se aproximando na estrada. Peguei minha mala, fechei a porta da casa que tinha sido meu lar por toda a minha vida e caminhei em direção ao portão. Gregory saiu do carro e me ajudou com a mala. Você está bem? Perguntou, olhando para mim com preocupação. Assenti com a cabeça, embora sentisse meu corpo todo tremendo. Estou bem, eu disse. Agora estou bem. A cabana de Gregory era pequena, mas aconchegante. Tinha um quarto, uma cozinha minúscula, um banheiro e uma sala de estar com lareira de pedra. Está tudo abastecido, disse-me ele enquanto me mostrava o local. Há comida na despensa, lenha para a lareira. Fique aqui o tempo que precisar. Ninguém sabe deste lugar, exceto eu. Você estará seguro. Agradeci-lhe com lágrimas nos olhos. Não sei como te retribuir por tudo que tens feito por mim, Gregory, disse eu. Ele colocou a mão no meu ombro. Seu pai me ajudou quando eu mais precisei, respondeu. Quando minha esposa estava doente e não tínhamos dinheiro para o tratamento, ele nos emprestou sem fazer perguntas. Nunca consegui retribuir esse favor. Agora posso, ajudando você. Além disso, isso não é apenas um favor, Eleanor. Isso é justiça, e vamos garantir que ela seja feita. Naquela noite dormi pela primeira vez em semanas sem medo, sem temer que Julian batesse à minha porta ao amanhecer, exigindo que eu me levantasse, sem ter que servir pessoas que me desprezavam. A cama era confortável, os lençóis cheiravam a lavanda e o silêncio da noite,
quebrado apenas pelo canto dos grilos, era reconfortante. Mas, embora meu corpo estivesse descansando, minha mente não conseguia parar de pensar no que estava por vir, na batalha legal que se aproximava, na possibilidade de reaver meus bens, em Sarah e em como ela havia passado a me odiar tanto. Gregory apresentou a queixa formal no dia seguinte. Ele me ligou à tarde para me dar a notícia. O Ministério Público assumiu o caso, disse ele. Eles estão muito interessados, principalmente depois de analisarem os antecedentes de Julian. Vão emitir um mandado de prisão por fraude, falsificação e extorsão. Também solicitaram o bloqueio imediato de todos os bens relacionados ao espólio. Isso significa que Julian não poderá vender nada até que o caso seja resolvido. Senti um alívio imenso. Graças a Deus, sussurrei. Graças a Deus. Mas Gregory me avisou que ainda havia um longo caminho pela frente. Isso é só o começo, Eleanor, disse ele. O processo legal pode levar meses. Julian vai contratar advogados. Ele vai tentar lutar contra isso, mas temos provas sólidas. Você só precisa ter paciência. 2 dias depois, Gregory ligou com notícias urgentes. Prenderam Julian, disse ele. Esta manhã, ele foi ao cartório de registro de imóveis para tentar concluir a venda, e a polícia estava à sua espera. Ele está sob custódia agora. Sarah também está sendo investigada como cúmplice. Senti uma estranha mistura de emoções. Alívio por ele finalmente estar pagando pelo que tinha feito, mas também uma profunda tristeza por minha própria filha estar envolvida em tudo isso. O que vai acontecer com Sarah? Perguntei, sem muita convicção. Gregory suspirou. Depende de quanta disposição ela tiver para cooperar, respondeu. Se ela testemunhar contra Julian, se admitir seu envolvimento, é possível que receba uma pena reduzida, mas isso depende dela. Passaram-se semanas. Fiquei na cabana, lendo, cozinhando, caminhando na mata próxima, tentando manter a mente ocupada. Gregory me visitava regularmente, trazendo suprimentos, atualizações sobre o caso e palavras de encorajamento. Ele me disse que Julian havia contratado um advogado caro que estava tentando argumentar que todos os documentos eram legítimos, que eu os havia assinado voluntariamente. Mas essas gravações que você conseguiu destroem essa defesa, disse Gregory com um sorriso. Elas não têm como explicar as próprias confissões dele. Certa tarde, Gregory chegou com notícias inesperadas. Sarah quer te ver, disse ele. Ela está na prisão, aguardando a audiência preliminar. Ela me pediu especificamente para perguntar se você estaria disposto a visitá-la. Meu primeiro instinto foi dizer não. Depois de tudo que ela me fez, depois da humilhação, da crueldade, da traição, eu não lhe devia nada. Mas algo dentro de mim, uma pequena parte que ainda se lembrava da menina que eu criei, da filha que um dia amei, me fez hesitar. O que ela quer? Perguntei. Não sei, respondeu Gregory. Ela apenas disse que precisa falar com você. Pensei por um longo tempo. Finalmente assenti com a cabeça. Eu vou, disse. Mas quero que você venha comigo. A prisão era um lugar frio e estéril, cheio de portas de metal e guardas com expressões severas. Levaram-me para uma pequena sala de visitas com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Sentei-me à espera, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, sentindo o nervosismo a corroer-me o estômago. Então trouxeram Sarah. Ela estava diferente, sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo simples, vestida com o uniforme laranja da prisão. Parecia mais jovem, mais vulnerável. Ela sentou-se à minha frente, sem me encarar. Houve um longo e desconfortável silêncio. Finalmente ela falou. Mãe, sussurrou com a voz embargada. Me desculpe. Essas 2 palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Olhei para ela, sem saber o que dizer. Sinto muito, continuou ela com lágrimas começando a rolar pelo rosto. Sei que não tenho o direito de pedir seu perdão. Sei que o que fiz é imperdoável, mas precisava te contar. Precisava que você soubesse que me arrependo de tudo. Respirei fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam me dominar. Por que, Sarah? Perguntei finalmente. Por que você fez isso comigo? Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Porque eu fui estúpida, respondeu. Porque deixei Julian encher minha cabeça de mentiras. Ele me convenceu de que você era egoísta, de que estava nos negando a vida que merecíamos. Ele me fez acreditar que tínhamos justificativa para tomar o que era nosso por direito. Mas agora eu vejo a verdade, mãe. Julian nunca me amou. Ele só me usou para chegar até você e a propriedade. E eu estava tão cega, tão gananciosa, que não percebi até que fosse tarde demais. Ouvi suas palavras, sentindo cada uma delas perfurar meu coração como estilhaços de vidro. Uma parte de mim queria acreditar nela, queria pensar que ela realmente se arrependia.
Mas outra parte, a parte que havia sofrido semanas de humilhação e abuso, permanecia cautelosa, desconfiada. Como posso acreditar em você, Sarah? Perguntei. Depois de tudo o que aconteceu, como posso ter certeza de que isso não é apenas mais uma manipulação? Ela ergueu o olhar e eu vi algo em seus olhos que não via há meses. Dor genuína, remorso verdadeiro. Você não precisa acreditar em mim, disse ela com a voz trêmula. Eu entendo se você nunca me perdoar, mas eu precisava tentar. Precisava te dizer que a pessoa que te tratou daquele jeito não era eu. Ou talvez fosse eu, mas a pior versão de mim mesma, a versão que deixou a ganância e a ambição destruírem a única coisa que realmente importava. Fiquei em silêncio por um longo momento, observando-a. Vi traços da menina que costumava correr pelos campos da propriedade, que me pedia para contar histórias antes de dormir, que me abraçava quando tinha medo de tempestades. Mas também vi a mulher que me chamava de empregada, que permitia que o marido me tratasse como lixo, que conspirava para me roubar tudo. O que você quer de mim, Sarah? Perguntei finalmente. Ela engoliu em seco. Meu advogado diz que se eu testemunhar contra Julian, se eu contar tudo o que sei sobre os planos dele, as acusações contra mim podem ser reduzidas, respondeu. Mas eu não quero fazer isso só por isso. Quero fazer porque é a coisa certa a fazer. Quero ajudar você a recuperar o que é seu, mãe. Quero tentar, mesmo que só um pouquinho, reparar o dano que causei. Olhei para Gregory, que permanecerá em silêncio junto à porta. Ele assentiu levemente, indicando-me que o depoimento de Sarah seria valioso para o caso. Respirei fundo. Se você realmente quer ajudar, disse com firmeza, então conte toda a verdade. Não esconda nada e entenda que isso não apaga o que você fez. Não significa que tudo voltará a ser como era antes. Sarah assentiu rapidamente. Eu sei, mãe. Eu sei. Só quero ter a chance de te mostrar que posso mudar, que posso ser melhor. A visita terminou logo depois. Quando saí da prisão, me senti emocionalmente exausta. Gregory me levou de volta para a cabana em silêncio, respeitando minha necessidade de processar tudo o que havia acontecido. Os dias seguintes foram repletos de preparativos intensos. Gregory trabalhou incansavelmente reunindo mais provas, organizando documentos e elaborando a estratégia jurídica. Sarah cumpriu sua palavra e começou a cooperar com as autoridades. Ela revelou detalhes que eu desconhecia. Contou como Julian havia planejado tudo antes mesmo de conhecê-la, como a havia pesquisado, descoberto que ela era filha única de uma viúva proprietária de terras, como a abordou deliberadamente simulando um encontro casual em uma cafeteria. Tudo havia sido meticulosamente calculado. Ela também revelou que Julian tinha dívidas enormes com jogos de azar. Ele devia mais de $200 mil a pessoas perigosas. Precisava de dinheiro rápido e a propriedade era sua saída. Planejava vender o imóvel, embolsar o dinheiro, pagar as dívidas e desaparecer, deixando Sarah para trás. Ela nunca fez parte do futuro dele, era apenas uma ferramenta descartável. Ao descobrir isso, Sarah finalmente abriu os olhos para a realidade do homem com quem havia se casado. A audiência preliminar ocorreu um mês depois da minha fuga da propriedade. Tive que depor. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, estar naquela sala cheia de estranhos com Julian sentado a poucos metros de distância, olhando para mim com puro ódio nos olhos. Mas eu me mantive firme. Contei minha história desde o início, a morte do meu pai, a confiança que depositei em Julian, os papéis que ele me fez assinar sem que eu entendesse completamente o que significavam, as ameaças, a humilhação, o trabalho forçado. Falei com voz clara, embora por dentro eu tremesse como uma folha ao vento. O advogado de Julian tentou me desacreditar. Ele insinuou que eu estava senil, que não me lembrava das coisas corretamente, que eu havia assinado os documentos voluntariamente e agora estava arrependido. Mas então Gregory apresentou as gravações. O tribunal se encheu com a voz de Julian, admitindo a fraude, rindo da minha ingenuidade, gabando-se de como me enganou. O rosto do juiz endureceu a cada palavra. Ao término da reprodução, o advogado de Julian não tinha mais argumentos. As provas eram irrefutáveis. Sarah também testemunhou. Ela falou sobre como Julian a havia manipulado, como ele lhe prometera uma vida de luxo se ela o ajudasse com seu plano. Ela admitiu seu envolvimento sem tentar minimizar sua culpa. Disse que agiu por ganância, por ressentimento por uma vida que considerava medíocre. Ela chorou enquanto falava, mas não pediu piedade. Apenas contou a verdade. Vi Julian a encarando com desprezo do seu lugar. Para ele, ela agora era uma traidora, mas para mim, ela estava começando a se tornar algo diferente. Eu ainda não a havia perdoado.
Talvez nunca a perdoasse completamente, mas eu podia ver que ela estava tentando fazer a coisa certa, mesmo que fosse tarde demais. O juiz ouviu todos os depoimentos, analisou todas as provas e, ao final da audiência, tomou sua decisão. Com base nas provas apresentadas, declarou ele em tom solene: considero haver indícios suficientes para prosseguir com a acusação criminal contra o Sr. Julian Reis por fraude, apropriação indébita, falsificação e extorsão. O réu permanecerá sob custódia sem direito à fiança devido ao risco de fuga. Além disso, ele ordenou o congelamento imediato e total de todos os bens relacionados à propriedade em disputa até que o respectivo processo civil seja resolvido. 101. Enorme peso sair dos meus ombros. Era apenas o primeiro passo, mas era crucial. Após a audiência, Gregor explicou o que aconteceria a seguir. Agora vem o julgamento civil, disse ele, para recuperar oficialmente a propriedade. Mas com todas as provas que temos e com o depoimento de Sarah, é quase certo que vamos ganhar. Julian já perdeu. É só uma questão de tempo. Perguntei-lhe quanto tempo demoraria. Ele deu de ombros. Talvez 3 ou 4 meses, respondeu. O sistema judicial não é rápido, mas eventualmente chegaremos ao fim. Eu poderia esperar 3 ou 4 meses. Esperei 65 anos pela paz. Mas alguns meses não significavam nada. Durante esse período, fiquei na cabana. Gregory me visitava regularmente, trazendo notícias sobre o andamento do caso. Julian tentou várias táticas desesperadas. Seu advogado entrou com moções, tentando suprimir as gravações, alegando que haviam sido obtidas sem consentimento, mas o juiz rejeitou todas. Em casos de fraude e extorsão, explicou o juiz, as vítimas têm o direito de documentar as ameaças e confissões de seus agressores. As gravações são admissíveis. Certa tarde recebi uma ligação inesperada. Era Sarah. O julgamento dela havia sido realizado separadamente e, graças à sua cooperação, ela recebeu uma sentença de 2 anos de liberdade condicional, além de prestação de serviços comunitários. Ela não iria para a prisão. Mãe, ela disse quando atendi o telefone. Acabaram de me dar a sentença. Vou sair. Senti emoções contraditórias. Alívio por ela não passar anos na prisão e incerteza sobre o que isso significava para o nosso relacionamento. Eu gostaria de te ver, continuou ela. Se você quiser me ver, não espero que você me perdoe. Só quero começar a reconstruir o que destruí. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar. Ela entendeu. Eu sei, mãe, ela respondeu. Leve todo o tempo que precisar. Eu só queria que você soubesse que sinto muito mesmo e que vou passar o resto da minha vida tentando provar isso. O julgamento civil finalmente começou 4 meses após a audiência preliminar. Foi mais curto do que eu esperava. Gregory apresentou uma montanha de provas, os documentos falsificados, as gravações, o depoimento de Sarah, a ficha criminal de Julian. O advogado de Julian mal conseguiu montar uma defesa. Ele argumentou tecnicismos, detalhes menores, mas nada de substancial. O juiz ouviu os 2 lados durante 2 dias. Depois, dedicou uma semana à deliberação. Quando voltamos para ouvir o veredicto, senti como se meu coração fosse saltar do peito. O juiz entrou. Todos nos levantamos. Ele se sentou, revisou suas anotações e começou a falar. Após análise cuidadosa de todas as provas apresentadas, disse ele, cheguei à conclusão de que o Sr. Julian Reis obteve a propriedade da senhorita Eleanor por meio de fraude, coerção e falsificação de documentos. As procurações que ele utilizou foram obtidas sob falsos pretextos e, portanto, as transferências de propriedade baseadas nessas procurações são nulas e sem efeito. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Portanto, ordeno que a propriedade conhecida como Ridgeville Farm seja devolvida imediata e integralmente à sua legítima proprietária, senhorita Eleanor. Além disso, o Sr. Reis deverá pagar uma indenização de $100.000 pelos danos morais causados, bem como todas as custas judiciais deste processo. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto antes que eu pudesse impedi-las. Eu tinha conseguido. Eu tinha recuperado minha propriedade e minha casa, o legado do meu pai. Gregory apertou meu ombro, com um sorriso enorme no rosto. Nós conseguimos, Eleanor, ele sussurrou. Nós conseguimos. Olhei para Julian. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele tentou se levantar da cadeira como se fosse protestar, mas os guardas o impediram. Isso não acabou, gritou ele enquanto o arrastavam para fora do tribunal. Você vai se arrepender disso, sua velha estúpida. Mas as palavras dele já não me afetavam. Ele não tinha mais poder sobre mim. Saí do tribunal me sentindo mais leve do que nos últimos meses.
O sol brilhava forte naquele dia, e o ar fresco encheu meus pulmões com uma sensação de renovação. Gregory caminhava ao meu lado, sorrindo orgulhosamente. Sei que seu pai ficaria feliz, disse ele, olhando-me com carinho. Você lutou pelo que era seu e venceu. Agradeci-lhe novamente por tudo que tinha feito por mim. Eu estaria perdida sem você, Gregory, disse sinceramente. Não sei como te retribuir. Ele balançou a cabeça. Ver a justiça sendo feita já é recompensa suficiente, respondeu. Além disso, agora vem a melhor parte: recuperar sua casa. A papelada legal para reaver fisicamente a propriedade levou mais 2 semanas. Nesse meio tempo, Julian foi transferido para a prisão para cumprir sua sentença de 8 anos por fraude e falsificação. Soube que seus credores, os homens a quem devia dinheiro de jogo, também o estavam procurando. Sua vida estava completamente destruída. Uma parte de mim sentia pena dele, mas era uma parte muito pequena. Ele havia escolhido seu caminho e agora estava pagando as consequências. O dia em que finalmente voltei para a propriedade foi agridoce. Gregory me acompanhou. Quando o carro parou em frente ao portão principal, sentei-me por alguns instantes apenas observando a casa. Parecia a mesma de sempre, mas tudo estava diferente. Aquela não era mais a casa onde eu havia vivido como prisioneiro. Era meu lar novamente. Saí do carro devagar e caminhei até a entrada. As chaves tremeram nas minhas mãos quando abri a porta. Lá dentro, tudo estava uma bagunça. Julian tinha deixado seus pertences espalhados por todo lado. Garrafas de bebida vazias, roupas sujas, documentos amassados. Sarah tinha juntado suas coisas dias antes, mas não tinha arrumado nada. Caminhei de um cômodo para o outro sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Esta casa tinha visto tanta dor, tanta traição, mas também tinha testemunhado momentos felizes, risos e amor, e testemunharia novamente. Passei os dias seguintes limpando. Joguei fora tudo que pertencia a Julian, suas roupas, seus papéis, suas lembranças. Esfreguei cada superfície, lavei cada janela, varri cada canto. Queria apagar qualquer vestígio de sua presença. Gregory me ajudou, trazendo caixas para embalar as coisas que eu ia doar. Enquanto trabalhávamos, conversávamos sobre tudo, sobre meu pai, sobre os velhos tempos, sobre meus planos para o futuro. Certa tarde, enquanto arrumava a cozinha, ouvi um carro se aproximando. Olhei pela janela e vi Sarah saindo de um táxi. Meu coração disparou. Eu não a via desde o julgamento. Saí para a varanda e ficamos lá parados, olhando um para o outro, sem saber o que dizer. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Vim para ajudar, disse ela suavemente. Se você me permitir, não espero nada em troca. Só quero ajudar. Eu a observei por um longo tempo. Vi sinceridade em seus olhos, mas também vi o peso da culpa que ela carregava. Está bem, eu disse finalmente. Você pode ajudar. Ela assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Obrigada, mãe, sussurrou. Trabalhamos juntas em silêncio por horas. Ela limpava, eu organizava. No início não conversávamos muito. O ar entre nós estava carregado de coisas não ditas, de feridas ainda abertas. Mas aos poucos, com o passar das horas, começamos a conversar. Pequenas conversas sobre onde guardar as coisas, o que jogar fora e o que manter. Nada profundo, ainda não, mas era um começo. Ao cair da noite, Sarah preparou café. Sentamo-nos na varanda como fazíamos antes de tudo desmoronar. O silêncio já não era tão desconfortável. Mãe, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Eu nunca poderei te devolver o tempo que roubei ou apagar a dor que te causei. Mas quero que você saiba que me arrependo do que fiz todos os dias. Todos os dias. Gostaria de poder voltar atrás e fazer escolhas diferentes. Olhei para ela sem dizer nada. Eu sei que não mereço seu perdão, continuou ela. Mas vou passar o resto da minha vida tentando conquistá-lo. Vou mostrar a você que posso ser a filha que sempre deveria ter sido. Eu disse a ela que o perdão não viria da noite para o dia, que eu precisava de tempo, que precisava vê-la mudar. Mudar de verdade, não apenas com palavras, mas com ações. Ela entendeu. Vou trabalhar todos os dias para te mostrar, prometeu. E assim começou um lento e doloroso processo de reconstrução. Sarah vinha à propriedade várias vezes por semana. Ela ajudava nas tarefas domésticas e conversávamos aos poucos. Não éramos mais o que éramos antes. Talvez nunca mais fossemos, mas estávamos construindo algo novo, algo baseado na honestidade, na responsabilidade e no reconhecimento do mal causado. Contratei Edward de volta, o zelador que Julian havia demitido. O velho voltou com lágrimas de alegria. Senhorita Eleanor, disse ele, me abraçando. Eu sabia que você voltaria. Eu sabia que você recuperaria suas terras. Sua presença me confortou.
Ele conhecia a propriedade melhor do que ninguém, e juntos começamos a restaurá-la, a trazer de volta a vida que ela um dia teve. Os campos começaram a florescer novamente. As cercas foram consertadas, os estábulos foram limpos. Aos poucos, a propriedade recuperou seu esplendor, e eu me senti renascendo também. As rugas no meu rosto pareciam menos profundas. Meus passos estavam mais firmes. Eu havia sobrevivido à tempestade mais terrível da minha vida e saído vitorioso, não sem cicatrizes, mas mais forte. As noites já não me enchiam de medo, mas de paz. Dormia na minha própria cama, na minha própria casa, sem temer ninguém. E isso valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Os meses se passaram e a vida na propriedade encontrou um novo ritmo. Todas as manhãs eu acordava com o canto dos galos e o cheiro do café que eu preparava na cozinha, que era minha novamente. Edward chegava cedo para cuidar dos animais e verificar as cercas. Eu passava minhas manhãs nos jardins que meu pai havia plantado, podando flores, regando plantas, sentindo a terra sob minhas mãos. Essa conexão com a natureza me curava de maneiras que as palavras não conseguiam explicar. Sara cumpriu sua promessa. Ela vinha regularmente e trabalhávamos juntas. Às vezes em silêncio, às vezes conversando sobre coisas simples. Nunca falamos sobre Julian. Esse capítulo estava encerrado e nenhuma de nós queria reabri-lo. Em vez disso, conversávamos sobre o presente e o futuro. Ela tinha conseguido um emprego em uma loja na cidade. Não pagava muito, mas era um trabalho honesto e lhe dava dignidade. Ela me contava sobre seus dias, sobre os clientes, sobre seus colegas de trabalho. Eu a ouvia sem julgá-la, observando-a se transformar lentamente em alguém diferente. Certa tarde, enquanto preparávamos o jantar juntos, Sara me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você acha que algum dia conseguirá me perdoar completamente? Parei de cortar os legumes e olhei para ela. Seu rosto mostrava verdadeira vulnerabilidade. Pensei bastante antes de responder. Não sei, Sara disse sinceramente. O perdão não é algo que eu possa forçar. Ele vem quando vem. Mas o que posso te dizer é que vejo seu esforço. Vejo que você está tentando mudar, ser melhor. E isso significa muito para mim. Ela assentiu com a cabeça, com lágrimas brilhando nos olhos. Por agora basta, sussurrou. É mais do que eu mereço. Gregory ainda me visitava ocasionalmente. Ele trazia documentos que precisavam da minha assinatura, atualizações sobre questões jurídicas menores ou, às vezes, simplesmente vinha tomar um café e conversar. Eu havia me tornado mais do que apenas sua cliente. Éramos amigos, unidos pela memória do meu pai e pela batalha que havíamos travado juntos. Certa tarde, ele trouxe notícias sobre Julian. Ele recebeu mais acusações, disse. Aparentemente, ele aplicou golpes em outras 2 mulheres em estados diferentes. As autoridades estão reunindo todos os casos. Ele provavelmente nunca sairá da prisão. Assenti com a cabeça, sem sentir nada em particular. Julian já fazia parte do passado, uma sombra que se dissipava a cada dia que passava. Que ele descanse em paz, eu disse simplesmente. Gregory assentiu com a cabeça. Você encontrou a verdadeira paz, Eleanor, observou ele. Isso é evidente. Poucas pessoas que passaram pelo que você conseguiram isso. Eu sorri para ele. Escolhi a paz, respondi. Poderia ter escolhido o ressentimento, a amargura, mas isso só teria me envenenado. Preferi me curar. A propriedade voltou a gerar renda. Vendi parte da colheita de milho e feijão que Edward havia cultivado. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para manter a propriedade e viver com dignidade. Comecei também a alugar 2 dos quartos para viajantes que procuravam um lugar tranquilo para ficar. A propriedade ficava num local belíssimo e a notícia espalhou-se rapidamente. Os turistas vinham em busca de um refúgio do barulho da cidade. Recebia-os calorosamente, preparava-lhes refeições caseiras e contava-lhes histórias sobre a região. Alguns ficavam apenas uma noite, outros uma semana. Todos partiam com sorrisos e promessas de voltar. Uma família em particular me comoveu profundamente. Era um casal jovem com uma menina de 5 anos. A menina se chamava Sofia e me lembrou a Sara quando era pequena. Ela tinha a mesma risada cristalina, a mesma curiosidade infinita. Sofia passou horas me seguindo pela propriedade, fazendo 1000 perguntas sobre as flores, os animais, as montanhas. Seus pais me agradeceram pela minha paciência com ela, mas eu é que deveria agradecê-los. Aquela criança me devolveu algo que eu achava ter perdido para sempre, a capacidade de desfrutar da inocência da infância sem sentir dor. No dia em que a família partiu, Sofia me abraçou forte. Vou sentir sua falta, vovó Eleanor, disse ela. O termo vovó tocou meu coração. Ela não era minha neta, mas naquele momento senti aquele amor puro que só os filhos conseguem inspirar.
Prometi a ela que seria sempre bem-vinda na propriedade. Sua família retornou 2 meses depois e novamente 3 meses depois disso. Eles se tornaram visitantes frequentes e eu aguardava suas visitas com alegria. Sara conheceu Sofia em uma dessas visitas. Eu observei minha filha observando a menina brincar, vi sua expressão suavizar. Depois que a família se recolheu ao quarto, Sara me disse: Mãe, um dia eu gostaria de ter filhos, mas tenho medo de não saber como ser uma boa mãe, de cometer os mesmos erros. Olhei para ela com ternura. Todos nós cometemos erros, Sara respondi. O importante é aprender com eles. Você aprendeu mais nestes últimos meses do que muitas pessoas aprendem em toda a vida. Quando chegar a hora, você será uma boa mãe porque sabe o valor do que pode ser perdido. As estações mudaram. O inverno chegou com suas noites frias e manhãs enevoadas. Eu acendia a lareira à noite e sentava para tricotar ou ler. Às vezes, Sara vinha passar a noite aqui e nós nos sentávamos juntas em frente ao fogo, compartilhando o silêncio reconfortante que só existe entre pessoas que enfrentaram tempestades juntas. Não conversamos muito naqueles momentos. Não era necessário. Nossa presença mútua era suficiente. Certa noite, enquanto a lareira crepitava, Sara disse: Mãe, obrigada por me dar uma segunda chance. Poucas pessoas teriam feito isso. Olhei para ela e vi a mulher em que ela estava se tornando, uma mulher mais humilde, mais consciente, mais humana. Eu não fiz isso só por você, eu disse suavemente. Fiz por mim também, porque guardar ressentimento só teria me envenenado. Eu escolhi me curar, e parte dessa cura incluiu dar a você o espaço para se curar também. Ela assentiu com a cabeça, enxugando as lágrimas que rolavam por suas bochechas. A primavera chegou, trazendo consigo novos começos. As árvores floresceram. Os pássaros retornaram e a terra se encheu de cores vibrantes. Contratei 2 jovens trabalhadores da cidade para ajudar com os trabalhos mais pesados na propriedade. Eram irmãos órfãos que precisavam de trabalho. Dei-lhes emprego, abrigo e comida. Trabalharam arduamente com gratidão e dedicação. Ver a propriedade se transformar em um lugar cheio de vida, trabalho honesto e pessoas boas me encheu de profunda satisfação. Completei 66 anos na primavera. Sara organizou uma pequena comemoração. Ela convidou Gregory, Edward e os 2 irmãos que trabalhavam comigo. Ela preparou minha comida favorita, enchiladas verdes, arroz e feijão. Havia um bolo simples com velas. Ao apagar as velas, fechei os olhos e fiz um pedido. Não pedi riquezas nem juventude. Pedi paz contínua, saúde para continuar desfrutando da minha terra e forças para um dia perdoar completamente. A vida continuava seu curso tranquilo na propriedade. Os hóspedes não paravam de chegar, deixando boas avaliações online e recomendando o local aos amigos. Logo precisei implementar um sistema de reservas, pois havia mais pedidos do que eu conseguia atender. Sara me ajudou a gerenciar as reservas, trocar os lençóis e preparar o café da manhã para os hóspedes. Trabalhamos bem juntas, cada uma conhecendo os movimentos da outra, encontrando um ritmo que funcionava para nós. Certa manhã, chegou uma carta registrada. Era de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. Abri-a com as mãos trêmulas, temendo que fosse algo relacionado a Julian, alguma última tentativa desesperada de me causar problemas. Mas não era nada disso. A carta me informou que Julian havia renunciado oficial e irrevogavelmente a qualquer direito sobre a propriedade. Além disso, o tribunal o havia condenado a me pagar os $100.000 de indenização determinados pelo juiz. O dinheiro já havia sido depositado em uma conta em meu nome. Li a carta 3 vezes, sem conseguir acreditar. $100.000. Era uma fortuna para mim. Liguei imediatamente para Gregory. Isso é real? Perguntei. Ou é algum tipo de engano? Ele riu. É completamente verdade, Eleanor respondeu. Julian não tinha esse dinheiro, mas o Estado confiscou e vendeu outras propriedades que ele havia adquirido fraudulentamente em outros casos. Parte desses fundos foi destinada a indenizar suas vítimas. Você é uma delas. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio, processando a informação. Aquele dinheiro poderia mudar muita coisa. Eu poderia fazer grandes reformas na propriedade, investir no ramo hoteleiro, contratar mais funcionários. As possibilidades eram infinitas. Mas antes de tomar qualquer decisão importante, fiz algo que vinha adiando. Fui ao cemitério onde meu pai e meu marido estão enterrados. Não visitava seus túmulos há meses. Ajoelhei-me diante da lápide do meu pai e afastei as folhas secas que se acumularam. Pai, sussurrei, finalmente recuperei a propriedade. A terra que você construiu com tanto esforço está segura, e eu vou cuidar dela, exatamente como você me pediu. Eu prometo.
Senti uma profunda paz me invadir, como se o espírito dele estivesse ali, ouvindo e aprovando. Decidi usar parte do dinheiro para criar algo significativo. Conversei com Sara sobre minha ideia e ela a apoiou completamente. Eu queria criar um pequeno programa de bolsas de estudo para jovens da cidade que desejassem estudar, mas não tivessem recursos. Meu pai sempre valorizou a educação, embora ele próprio não tivesse tido muitas oportunidades de estudar. Essa seria uma forma de honrar sua memória, de garantir que seu legado fosse mais do que apenas terras e prédios. Entrei em contato com a escola local e propus o programa. A diretora, uma senhora gentil chamada Senhora Ângela, ficou encantada com a ideia. Podemos identificar alunos com bom desempenho acadêmico que precisam de apoio financeiro, disse ela com entusiasmo. Isso mudaria vidas, senhorita Eleanor. Criamos um fundo inicial de $20.000. O suficiente para apoiar 4 estudantes durante um ano. A cerimônia de entrega das bolsas de estudo foi realizada na escola. Os 4 jovens selecionados subiram ao palco com suas famílias. Vi lágrimas de gratidão nos olhos de seus pais, mães que trabalhavam limpando casas, pais que labutavam na lavoura. Compreendi perfeitamente seus sacrifícios, pois eu havia vivido a mesma realidade. Um dos contemplados, um jovem chamado Rafael, aproximou-se de mim após a cerimônia. Obrigado, senhorita Eleanor, disse ele com a voz embargada. Isso significa que posso ir para a faculdade estudar engenharia. Sempre sonhei com isso, mas achava que era impossível. A senhora tornou meu sonho possível. Suas palavras me encheram de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Isso era mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro. Saber que eu estava fazendo uma diferença real na vida desses jovens me deu um novo propósito. Sara estava na cerimônia. Eu a vi enxugar as lágrimas discretamente. Depois ela me disse: Mãe, isso é lindo. Eu gostaria de ter aproveitado as oportunidades que tive em vez de desperdiçá-las me lamentando. Coloquei minha mão sobre a dela. Nunca é tarde demais para mudar de rumo, respondi. Veja o que você está fazendo agora. Você está trabalhando em um emprego honesto. Está reconstruindo sua vida. Isso também é valioso. Com o restante do dinheiro fiz os reparos necessários na propriedade. Consertei o telhado que gotejava durante a estação chuvosa. Pintei as paredes externas. Reformamos os banheiros dos hóspedes, instalando novos chuveiros e azulejos novos. Edward supervisionou a obra, garantindo que tudo fosse feito corretamente. A propriedade ficou melhor do que nunca. Os hóspedes notaram e as reservas aumentaram. Certa tarde, recebi uma ligação inesperada. Era a família de Sofia, a garotinha que havia conquistado meu coração meses atrás. Senhorita Eleanor, disse a mãe, temos um pedido um tanto incomum. Estamos comemorando o aniversário de Sofia e ela insiste em fazer a festa na sua propriedade. Ela diz que a senhora é como uma avó para ela e não consegue imaginar a festa em outro lugar. Senti meu coração se derreter. Claro, eu disse, com a voz embargada pela emoção. Seria uma honra. Planejamos a festa para o mês seguinte. Sara me ajudou com os preparativos. Decoramos o jardim com serpentinas coloridas, penduramos pinhata e preparamos comida para todos os convidados. No dia da festa, mais de 20 crianças chegaram com suas famílias. O lugar estava cheio de risos, gritos, alegria e música. Sofia correu até mim assim que chegou e me abraçou forte. Obrigada, vovó Eleanor, exclamou ela. Esta é a melhor festa do mundo. Ver todas aquelas crianças brincando nos jardins onde eu brincava décadas atrás me encheu de doce nostalgia. A propriedade era, mais uma vez, o que sempre deveria ter sido, um lugar de vida, de alegria, de família. Sara brincava com as crianças, correndo atrás delas entre as árvores, rindo livremente. Fazia tanto tempo que eu não a via rir assim. Eu a observava, pensando que talvez nós duas estivéssemos finalmente nos curando. No final da festa, quando todos já tinham ido embora e só restavam eu e a Sara arrumando tudo, sentamos exaustas na varanda. Aquele foi um dia lindo, disse ela. Assenti com a cabeça. Foi sim, respondi. Houve um silêncio confortável. Então Sara falou novamente. Mãe, acho que finalmente entendi o que perdi quando conspirei contra você. Eu não quase perdi apenas esta propriedade. Eu quase perdi isto também. Ela gesticulou ao redor. Os momentos simples, a paz, a capacidade de apreciar as coisas genuínas. Eu estava tão obcecada em ter mais que não valorizei o que já tinha. Olhei para ela e vi sinceridade absoluta em seu rosto. Cada um aprende no seu próprio ritmo, eu disse suavemente. O importante é que você aprendeu. Um ano inteiro havia se passado desde que recuperei minha propriedade. Um ano de cura, de reconstrução, de reaprender a viver sem medo.
A primavera retornou, trazendo novas flores e, com elas, a sensação de que finalmente completei o ciclo. Sentei-me na varanda numa certa manhã, observando o sol iluminar as montanhas ao longe. Tinha uma xícara de café quente nas mãos e o som dos pássaros preenchia o ar. Este era o meu lugar. Sempre fora e sempre seria. Sarah continuou sua transformação. Agora morava em um pequeno apartamento na cidade, que alugava com o próprio salário. Ela insistia em se sustentar sozinha, e não depender financeiramente de mim. Isso me encheu de orgulho. Ela ainda me visitava regularmente, mas agora era diferente. Ela vinha porque queria, não porque precisava. Nosso relacionamento havia se transformado em algo novo. Não éramos exatamente como antes, mas éramos algo mais sólido, mais honesto. Tínhamos aprendido que o amor verdadeiro às vezes precisa se romper completamente para ser reconstruído sobre uma base mais forte. Certa tarde, ela confessou que havia começado a fazer terapia. Preciso entender por que tomei as decisões que tomei, disse ela, olhando para mim com vulnerabilidade, porque deixei a ambição destruir o que era mais importante. Minha terapeuta está me ajudando a lidar com isso. Eu disse a ela que achava isso muito corajoso. Reconhecer que precisamos de ajuda é o primeiro passo para a verdadeira cura, respondi. Ela sorriu tristemente. Eu gostaria de ter feito isso antes, mãe. Gostaria de ter conversado com você sobre o meu ressentimento em vez de deixá-lo se transformar em algo monstruoso. Coloquei minha mão sobre a dela. Não podemos mudar o passado, Sarah, eu disse. Mas podemos decidir como viveremos daqui para frente. O programa de bolsas de estudo continuou a prosperar. Os 4 alunos originais estavam se destacando nos estudos. Rafael, o jovem que queria estudar engenharia, havia vencido uma competição estadual de matemática. Ele veio me contar a novidade, com os olhos brilhando de entusiasmo. Tudo isso graças a você, senhorita Eleanor, disse ele. Eu disse a ele que o mérito era todo dele, que eu apenas havia aberto uma porta, mas que fora ele quem a atravessara. No ano seguinte, decidi expandir o programa para incluir mais 2 alunos. A senhora Angela ficou encantada. Você está mudando vidas, senhorita Eleanor, disse-me ela. Você está deixando um legado que perdurará por gerações. A propriedade havia se tornado um local conhecido na região. As avaliações online eram excelentes. As pessoas falavam sobre a tranquilidade do lugar, a comida caseira e a cordialidade com que eram recebidas. Precisei contratar ajuda extra. Uma jovem chamada Adriana, da cidade, vinha 3 vezes por semana para ajudar na limpeza e na cozinha. Ela era alegre e trabalhadora, sempre cantando enquanto trabalhava. Ela me lembrava de mim mesma quando era jovem, cheia de energia e otimismo. Edward, embora já tivesse mais de 70 anos, continuou a trabalhar na propriedade. Um dia, sugeri que ele se aposentasse, que já havia trabalhado o suficiente. Ele olhou para mim com um sorriso. Senhorita Eleanor, respondeu ele, se eu parar de trabalhar, vou morrer. Esta terra é a minha vida, assim como é a sua. Enquanto eu puder me mover, estarei aqui. Eu entendi exatamente o que ele queria dizer. A propriedade não era apenas um lugar. Era parte da nossa identidade, de quem éramos. Certa tarde, Gregory veio me visitar com notícias. Julian morreu na prisão, disse ele em tom neutro. Ataque cardíaco. Achei que você deveria saber. Recebi a notícia sem sentir muita coisa. Nem alegria, nem tristeza. Apenas a constatação de que este capítulo estava definitivamente encerrado. Que ele descanse em paz, eu disse simplesmente. Gregory assentiu com a cabeça. Você encontrou a verdadeira paz, Eleanor, observou ele. Isso é evidente. Poucas pessoas que passaram pelo que você passou conseguem isso. Eu sorri para ele. Escolhi a paz, respondi. Poderia ter escolhido o ressentimento, a amargura, mas isso só teria me destruído. Preferi me curar. Sofia e sua família haviam se tornado visitantes tão assíduos que lhes ofereciam um dos quartos permanentemente a um preço reduzido. Eles aceitaram com alegria. Agora passavam quase todos os fins de semana na propriedade. Sofia havia crescido vários centímetros, e sua curiosidade não havia diminuído. Ela me seguia por toda parte, aprendendo sobre as plantas, os animais, as estrelas. Certa noite, enquanto observávamos juntas o céu estrelado, ela me perguntou: Vovó Eleanor, por que as estrelas brilham? Expliquei que eram sóis muito distantes e que sua luz viajou durante anos para chegar até nós. Ela processou a informação seriamente. Então acrescentou: quando vemos uma estrela, estamos vendo o passado. Exatamente, respondi, impressionado com a sua compreensão. Ela sorriu. Como as suas lembranças do seu pai. Ele não está mais aqui, mas a luz dele ainda brilha em você. As palavras daquela garotinha me comoveram profundamente. Ela tinha razão.
Meu pai ainda estava vivo em cada canto desta propriedade, em cada árvore que ele plantou, em cada lição que ele me ensinou. E agora eu estava transmitindo essa luz para os outros, para Sarah, para os bolsistas, para cada pessoa que pisasse nesta terra e levasse consigo um pedaço de sua paz. Chegou o dia em que Sarah me perguntou se eu poderia perdoá-la completamente. Estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol. Mãe, disse ela com a voz trêmula, eu sei que mudei. Sei que estou tentando ser melhor, mas preciso saber se você pode realmente me perdoar. Se podemos ser mãe e filha novamente completamente. Eu a observei por um longo tempo. Vi em seus olhos anos de arrependimento, de trabalho árduo, de transformação genuína. Eu te perdoei, Sarah, eu disse suavemente. Talvez eu tenha feito isso meses atrás e nem tenha percebido. O perdão não veio como um raio. Ele veio aos poucos, a cada visita, a cada prova de que você realmente havia mudado. Ela começou a chorar. Eu a abracei pelos ombros. Não somos mais quem éramos antes, continuei. E tudo bem. Somos algo novo, algo construído das cinzas, mas mais fortes por causa disso. Naquela noite, depois que Sarah foi embora, fiquei sozinha na varanda. A lua cheia iluminava os campos silenciosos e prateados. Reflete sobre toda a jornada, a humilhação, a dor, a luta, mas também a vitória, a cura, o renascimento. Perdi muito nesse processo. Perdi minha inocência, minha ingenuidade, minha capacidade de confiar cegamente. Mas ganhei algo ainda mais valioso. Ganhei força, sabedoria e uma profunda compreensão do meu próprio valor. Fechei os olhos e respirei fundo. O ar tinha cheiro de terra úmida, de flores que desabrocham à noite, de casa. Este era o meu lugar. Sempre foi e sempre será. Eu não o herdei. Eu o defendi. Lutei por ele. Escolhi ficar quando tudo parecia perdido. A propriedade deixou de ser apenas o legado do meu pai. Tornou-se meu próprio legado. E um dia, quando eu partisse, seria o legado de todos aqueles cujas vidas eu havia tocado. Abri os olhos e olhei para as estrelas. Elas brilhavam intensamente, lembrando-me de que mesmo na mais profunda escuridão, sempre há luz. Eu sorri. Eu havia superado minha própria escuridão e encontrado minha luz. E essa luz continuaria a brilhar muito depois de eu partir. Esse pensamento me encheu de uma paz que nenhuma riqueza material jamais poderia comprar. Levantei-me e entrei em casa. Amanhã seria mais um dia cheio de possibilidades, e eu estaria pronto para ele.